Dando continuidade, então, eu vou trazer para vocês aqui uns exemplos que já estão no nosso material, que eu disponibilizo para vocês, mas assim, só para a gente poder ver o detalhe, né? Por exemplo, a descrição de interior que o material traz, que é bastante interessante pelo jogo de detalhes que o autor é capaz de produzir. Olhe bem, né? Descrição de interior. Tá assim, a mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras, 2 consolos de jacarandá, ó. Que é um consolo de jacarandá, né? Para nós que não entendemos bolhufas de madeira, jacarandá e aroeira e eucalipto, para nós é a mesma coisa, né? Mas para quem tem um conhecimento maior desse tipo de coisa, né? Ele já consegue ter uma captação diferente do texto, né? 2 consolos de jacarandá, e aí é belíssimo isso aqui, ó, que já não conservava o menor vestígio de verniz. Então aquela madeira já bem bruta, né? Bem rústica ali. O papel de parede de branco passara a amarelo e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. Olha que legal, né? O papel de parede já bastante envelhecido, aquela coisa até mofada ali, né? Amarelado, cascomido pelas traças, como diria Machado de Assis, e também com seus remendos, né? O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel que fora o papel que fora primitivamente azul tomara a cor de folha seca. Repare que ele foi desbotando, né? Havia no aposento uma cômoda de cedro, aqui novamente a madeira, o tipo de madeira que construiu a cômoda, que também servia de tocador, um armário de vinhático, uma mesa de escrever e finalmente a marquesa, de ferro, como o lavatório e vestida de mosquiteiro verde. Tudo isto se tinha o mesmo ar de velhice dos móveis da sala. Era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado, respirando o mais escrupuloso asseio. Para você ver, o lugar era muito velho, mas era limpíssimo, né? Quem cuidava daquele lugar ali, cuidava com todo o carinho do mundo, né? Não se via uma teia de aranha na parede, nem sinal de poeira nos trastes. O soalho mostrava aqui e ali fendas na madeira, mas uma nódoa sequer não manchava as tábuas areadas. Pensa no lugar, tanto que era bonito, envelhecido, né? Já um ar assim de bastante antigo, mas aciado, né? A gente tem muito essa característica nessas casas de interior, né? Que você olha para a casa assim, ela tá com aquele aspecto bem envelhecido, antigo. Às vezes ela preserva uma arquitetura bem colonial até, e você chega ali, entra ali dentro, tudo muito limpinho, areado, né? Às vezes foi feito com adobe, né? E a pessoa rebocou com barro branco, né? Todo um cuidado para manter aquilo de maneira aciada, né? Outra descrição interessante é a descrição do animal, né? Diz assim: era um cavalo grande, branco, com uma crina brilhante de vento e luz caída sobre o pescoço firme. Repare a característica do que é concreto com o que é abstrato, o que é mais empírico com aquilo que é mais imaginativo, né? O que é um cavalo branco grande? Você consegue na hora montar, mas com uma crina brilhante de vento e luz, você já não é a mesma coisa para todo mundo. As patas pisavam duras e elegantes, os cascos negros. O peito de músculos avançava com a certeza de um deus. Os olhos grandes, brilhantes, belos, revelavam a raça do cavalo. Mexendo a cabeça bruscamente, num belo movimento, erguia-se. De que país seria? E relinchou com toda a sua força. Né? Repare, tem até a ideia do relinchado aqui te puxa na memória. Quem já escutou um cavalo relinchando com força, ainda mais um cavalo imponente desse, né? Você tem todo, então, uma característica. Então, a descrição, ela vai jogando com quem lê, aquele que constrói a descrição, aquele que escreve, vai jogando com quem lê, num processo de criação de memória, e ele vai associando o velho
que o leitor conhece ao novo. E ele faz comparações, faz metáforas. Então, tal coisa parecida com tal coisa igual a tal outra coisa, tal coisa similar. Então, ele vai criando um campo de associação desses elementos, né? Eu falava agora há pouco do filme do Avatar, né? Se você olhar lá, por exemplo, tem um animal lá que é muito parecido com uma pantera nossa aqui. A diferença é que ela tem mais patas, né? Ela tem 6 patas em vez de só 4. Ela é maior também. Tem um outro animal lá que os movimentos são de um rinoceronte purim, mas ele é outro animal. Então você tem ali várias características de coisas que você conhece com aquilo que você vai passando a conhecer a partir da descrição. Então, o velho e o novo se associando ali para formar uma imagem, né? Se eu digo para vocês assim, eu comprei um carro sedã. Todo mundo imagina um sedã de uma maneira. Ele não imagina um sedã como um SUV, ele não imagina um sedã como uma caminhonete, ele não imagina um sedã como um carro hatch, ele imagina um sedã como um carro que tem porta-malas, né? Mas aí eu digo, é um sedã de luxo. Aí a pessoa já imagina um sedã de luxo como um BMW, um Mercedes, um Ford Fusion, um Cadenza da Kia, um Azira, né, da Hyundai. Ele já vai montando o Accord da Honda, né, o Camry da Toyota. Aí diz assim, o Passat, né, alemão da Volkswagen, aí diz, né, é um sedã de luxo preto da Ford. Aí você na hora você pensa no Ford Fusion preto. Tem gente que às vezes pensa no Ford Focus como um sedã de luxo, mas aí já seria mais um sedã médio, né? Ou talvez, dependendo do modelo, um sedã premium, que tem as características, né, dos acabamentos e tudo mais. Mas se eu digo uma coisa, eu excluo outra. Então, eu crio o detalhamento, a pormenorização, dizendo uma coisa e excluindo outra. Se eu digo que é alto, eu excluo o que é baixo. Se eu digo que é claro, eu excluo o que é escuro. Se eu digo que é longe, eu excluo o que é perto. Se eu digo que que cheira bem, eu excluo o que cheira mal. E assim eu vou fazendo um jogo de incluir e excluir. Quanto mais eu faço isso, mais eu desenho aquilo que o outro quer ver, né? Antigamente existia o retrato falado pelo desenhista mesmo. A pessoa desenhava aquilo que estava sendo dito. Hoje feita a maioria das vezes no banco de dados, né? Banco de dados de olho, banco de dados de boca, banco de dados de nariz, banco de dados de queixo, banco de dados de cabelo, aí vai montando, sai lá o Frankenstein lá, e a pessoa vê se está parecido com aquilo que ela descreveu e dá-se o final de um suspeito ou de alguém que foi visto cometendo alguma coisa, mas que não foi capturado ainda. Mas monta aí na sua cabeça, vamos lá. Daqui até onde é possível avistar, vejo um pasto a meia altura, com o vento soprando, balançando esse pasto por inteiro, fazendo dele um belo lençol verde. Daqui de onde estou, é possível ver, a mais ou menos 1,5 km de distância, um velho casebre. Daqui até lá, um trieiro, feito de maneira irregular, criado pelos passos dos passantes que por ali passaram. Isso aqui a gente chama de aliteração, né? Essa repetição do mesmo som. Pelos passos dos passantes que por ali passaram a passear, dá para brincar assim, né? Fazendo um caminho descaminhado até chegar à cerca. A cerca do casebre separa o que é pasto do que é quintal. O quintal já não preserva mais nenhum tipo de vegetação, de mata, ou de grama, ou de capim. Trata-se de um quintal, de uma frente de quintal, de chão vermelho, duro, batido, mas que, visto com mais delicadeza e com mais atenção,
é possível perceber os seres viventes que ali pisaram nos períodos em que o chão estava fofo ou mesmo molhado pela chuva. Sinais de ferradura, sinais de pegadas de boi, de vaca, sinais mesmo de rastros de carro de boi. O arame que cercava o quintal era um arame farpado, já enferrujado, antigo. Algumas das estacas permaneciam fincadas ao chão, outras já haviam sido comidas pelo cupim e agora, sem função, estavam dependuradas no arame bambo. Chegando até a casa, uma casa de pau a pique, rebocada de barro branco, janelas e portas de madeira, madeira bruta, madeira sem acabamento, colhida ali mesmo na mata perto e feita para preservar onde é dentro do que é fora. Uma das janelas havia perdido de suas dobradiças e estava agora deixando com que fosse possível vislumbrar a parte interior do velho casebre. Ao abrir a porta, ao adentrar na sala daquele casebre, era possível ver várias frestas de sol atravessando o telhado, feito de folhas de coqueiro, feitas de folhas de buriti, trançadas, mas que, pelo tempo, pela chuva, já haviam amarelado e já se tornado mais ralos, e por isso já não protegiam nem da chuva, nem do sol, como originalmente um dia serviu como proteção. Na sala, apenas 2 móveis. Um banco de pau, feito com forquilhas fincadas ao chão, e uma cantoneira velha, abandonada, deixada ali no canto, daquelas em que a gente colocava um pote em cima para colocar a água. Se caminharmos para o quarto, vemos 2 camas de solteiro, feitas também de madeira bruta, forquilhas fincadas ao chão, estrados deixados ali, feitos de taboca, amarrados de barbante, amarrados de maneira também já muito rústica e envelhecida. Dali é possível também ir até a cozinha. Enquanto toda a casa preservava o branco do barro da represa, a cozinha, por causa da fornalha, preservava um aspecto escurecido da fumaça daquele fogão de lenha. Uma velha prateleira, bamba, quase caindo, escorada na parede, e no quintal de fundo, um batedouro, madeira grossa cortada ao meio, bastante lavrado, bastante lavado pelo serviço da lavadeira que, com muito esforço e asseio, cuidava das roupas daqueles que ali viveram. Dali em diante, uma pequena mataria, depois um riacho de águas rasas, límpidas e cristalinas, depois montanhas mais baixas, saudade, solidão e o azul do céu. Bonito, né? Então, isso faz com que você possa montar na sua cabeça um lugar desses. Eu fui criando aqui agora, por isso a dificuldade com alguns detalhes, mas quase todo mundo já viu um casebre desse, um lugar desse, sobretudo no interior de Goiás. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Um abraço carinhoso. Fiquem todos com Deus. Um abraço cheio de canção e poesia.